Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam e nos assistem pelas redes sociais e pelo YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso Front Podcast. Ao meu lado o Dr. Sidney Moraes, que vai fazer o anúncio aí dos nossos patrocinadores que nos ajudam a manter o nosso projeto de pé, que é um projeto de comunicação a toda a nossa região. Sidney, muito boa noite. Boa noite, salve, salve família. Nós estamos aqui de novo no Front, né? Hoje com a presença ilustre do pastor Hervé Santos, né? E é pastor e psicólogo. A gente vai bater um papo legal com ele aqui essa noite. E eu quero, antes de começar esse bate-papo, anunciar aqui o nome daqueles que têm nos ajudado aqui com o patrocínio. A RJ Seg, que é uma empresa de segurança do nosso amigo Odir. Também a Cunha Paraíso Ambiental, que é uma empresa de coleta de resíduos infectantes ali de Araruama, do nosso amigo Eric. A Facite, que é a Faculdade de Teologia aqui de Rio Bonito, do nosso amado e querido professor Francisco Martins. E Grupo Tendas, ali do nosso amigo Miguel, da Wanda e do Gabriel. E completando aqui esse time, a Connect, né, do nosso amigo Felipe ali de Itanguá, que também tem nos dado aí essa força. Pois bem, Vitor, eu vou te devolver a bola aí, para a gente começar esse bate-papo aí com o nosso querido pastor Hervé, que já é uma promessa da gente ter trazido ele aqui. Para trazer ele aqui foi... Na semana passada a gente teve um problema aí, né? Estava sem voz, mas finalmente eu estava com medo dele não poder vir. Hoje é a vez dele não poder vir. Eu vou te falar, eu tenho pedido tanto a Sidney para trazer o pastor aqui, pastor que tem grande influência na minha vida, cristã, como pessoa, ajudou muito na formação do meu caráter. Então é um prazerzaço receber o nosso pastor Hervé Santos aqui da Igreja Batista Betânia. Vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais do pastor e do nosso psicólogo, que o pastor Hervé também é psicólogo. Pastor, um grande prazer te receber aqui hoje, tá bom? Posso tirar aqui? Pode, claro. Boa noite aí a toda a audiência. Boa noite, Sidney, Vitor, Alex, né, nosso técnico, e a todos vocês que estão aí em casa ou em outro lugar. Vai ser uma honra para mim estar aqui junto com vocês, pode ter certeza. A nós também. Pastor, eu gostaria de começar te perguntando, tem como separar a psicologia do pastoreio ou ambas andam juntas? Eu vejo assim, eu vou responder de um jeito que serviu para mim na minha formação, tanto como pastor, em teologia, psicologia, filosofia, tudo para mim. Eu faço assim... Eu não faço nenhum esforço em todos esses campos pelos quais eu andei, de ver a digital de Deus em todos eles. Vejo a digital. Na teologia, inevitavelmente, você vai ver Deus em todos os lugares e também em até nas teorias diversas que nos são apresentadas, né? Filosofia, o esforço de buscar os porquês das coisas, e a gente sabe que os porquês que a gente não consegue encontrar estão reservados em Deus. Então ali eu também consigo enxergar essa faceta de Deus de não entregar tudo. E se o tudo que ele entregou foi em Cristo, né? Nós cremos. E na psicologia também. Como que você vai separar? Separar, eu digo, a questão da psique, não a questão da ciência, né? Acho que ciência o campo da ciência psicológica, que trata a saúde mental, é um campo científico, né? O ofício do pastor, ele é diferente. É Bíblia do lado, oração, é outro tipo de acolhimento, o acolhimento da profissão psicológica. Aí sim a gente tem que fazer uma separação. Mas ver psicologia, aqui a gente está fazendo aqui uma psicologia que a gente chama de social, né? Então, hoje até no campo da psicologia, fica difícil da gente falar de psicologia. Hoje se fala de psicologias, né? Sim. A gente tem essas facetas. Eu acho que eu tentei responder, mas foi eu bem penso claro que seja assim. A gente tem o exercício da psicologia todos os dias, né?
em todos os momentos. Eu acho que, até conversando aqui com o nosso psicanalista que esteve aqui há uns programas atrás, uma das grandes dificuldades que a gente tem em identificar a depressão, a ansiedade, os transtornos dos tempos atuais, é o desconhecimento. A psicologia demorou muito tempo a ser respeitada ao ponto de que as pessoas procurassem. Só procurava psicólogo e psiquiatra quem era dito maluco. E hoje em dia a gente vê a extrema necessidade de nós termos um acompanhamento psicológico, né? Pastor Hervé, eu tenho uma pergunta, já vou começar a causar polêmica na primeira. Porque nós tivemos aqui a presença do nosso querido professor Robson Goddard, que ele é um psicanalista. E eu fiz uma pergunta para ele porque me parece que existe um curto-circuito, né, entre a psicologia e a psicanálise. Pelo menos é a impressão que a gente tem de fora, né? Porque a psicologia trabalha com cognitivo comportamental, né? E a psicanálise com o inconsciente, né? A famosa caixa preta da alma, né? Que é o inconsciente. O senhor vê nessas duas ciências, nessas duas terapias, algum tipo de curto-circuito, de divergência sistemática que não dê para caminhar juntas? Ou o senhor acha que é possível uma trégua, uma bandeira branca entre essas duas ciências? Eu vou te responder com uma pergunta, né, que você vai entender, e Vitor também, a audiência também. Se você perguntar, por exemplo, a um teólogo que é pré-milenista, né? O que ele defende, e o colega dele, que também é teólogo, e também, às vezes, pastor como ele, se ele for um amilenista, o que ele pensa, o que cada um vai dizer? Né? Vai dizer que tem diferenças. Vai puxar a brasa para sua sardinha. Mas, no fundo, todos nós estamos querendo caminhar para um sentido só. Não é? A psicanálise, ela tem o seu grande valor. Acho que Freud, ninguém pode negar que é gênio, foi gênio, né? Deu o pontapé inicial, assim como todas as ciências que começam. Como é que iria começar? Como é que a gente vai começar algo que até então o pioneiro? O pioneiro, acho que todo pioneiro ele é chamado mesmo de um louco, né? Porque o cara é o primeiro. O desbravador. É o desbravador, é o cara que vai no meio da mata, abrindo o caminho, e ele vai sonhando e vê algo que ninguém nunca viu. E quem vai atrás vai falando, esse cara é louco, porque ninguém está vendo nada. Então os pioneiros são assim mesmo, né? Imagino que em todos os ramos, todas as ciências, os primeiros são os desbravadores, serão chamados de loucos. Tem diferença, sim, porque Freud ele trouxe esse sentido que da instância que é oculta ao aparato científico, né, que nós chamamos de inconsciente, né, que é uma instância psíquica, que ali então tem a questão da elaboração, interpretação e tal, blá, blá, blá. E vem a psicologia, que é uma ciência nova, como ciência, né? No Brasil, a partir de década de 60, né, século XX, é muito novo. É muito novo. Então, hoje se tem psicologias, mas, se a gente pode dizer, vamos falar que a psicanálise deu o pontapé inicial e depois vieram as evoluções, e acho que ainda vai evoluir muito, muito e muito, no tratamento de muitos transtornos, das fobias também. Hoje se tem um aparato até tecnológico muito melhor do que se tinha alguns anos atrás. Os números são realmente assustadores, pastor? São assustadores porque os diagnósticos, o que acontece que hoje em dia, nós temos assim, não é uma facilidade, mas os diagnósticos estão sendo mais bem elaborados. A informação, por exemplo, esse podcast está chegando a muita gente. Então, se a gente, ao longo do programa, alguém pode falar, poxa vida, eu tenho esse tipo de sintoma, eu tenho sentido isso, poxa, eu vou procurar ajuda. Então, isso hoje acontece muito. O autismo,
Né? Muita gente fala, poxa, tem tanto caso de autismo, mas é porque o diagnóstico, ele hoje É melhor ele é de melhor, se identificar. ele é mais precoce. Né? Quantos adultos hoje que têm um diagnóstico de autismo na fase adulta, porque enquanto criança antigamente não Foi ignorado, né? ignorado. Existem várias fases de autismo? Existem Fases não, desculpa, níveis. Existem níveis, né? Existem níveis. Mas o espectro autista, né? Ele tem níveis. Assim também como a depressão, assim como a ansiedade. Né? A gente não pode falar assim, isso aqui isso é igual para todo mundo. Até porque nós somos seres humanos e somos singulares e únicos, né? Aí envolve nossa personalidade, envolve tanta coisa. A gente tem que ter muito cuidado para diagnósticos, né? Porque senão a gente vai colocar nome em tudo, né? E a gente tem que ter muito... Por isso tem que ser com muita cautela para se dar uma chancela de um diagnóstico, principalmente quando a gente está falando de saúde emocional, saúde psíquica. Como que o senhor, assim, lida com essa tensão entre a necessidade de encorajar a congregação a buscar uma ajuda profissional e, ao mesmo tempo, ter a crença de que a fé pode ser suficiente para superar esses desafios na vida? Eu acho que a psicologia, a psicanálise, hoje até outras abordagens, né, que são chamadas de holísticas e tal, eu acho que veio para ajudar até o ministro, né? Porque nós somos um ser criado por Deus altamente sofisticado e complicado. Então, a gente colocar tudo no colo da fé para se resolver tudo, um ser tão elaborado, tão sofisticado, com tantas nuances, com tantas aspirações, quando a gente tem um aparato hoje melhor para se cuidar. Então, você pega, por exemplo, se você atende alguém que chega aqui, por exemplo, fala assim, olha, Vitor, olha, Sidney, poxa, eu tô com uma dor no joelho aqui e tal. Você, na hora de pronto, você fala o quê? Poxa, conheço um bom ortopedista, cara, o cara é especialista em joelho. Ninguém tem dificuldade para isso. Se o cara sentir uma dorzinha aqui, olha, cara, melhor você procurar um cardiologista, vai lá. Ninguém tem dificuldade com isso. Até o pescoço, a gente recomenda bem. Se a gente falar que está com, uma tristeza crônica, poxa, estou meio assim, muito ansioso, sentindo umas palpitações. Ih, rapaz, vamos orar, vamos e tal, porque isso aí pode ser alguma coisa espiritual, porque a gente tem dificuldade, facilidade para lidar com as coisas, os problemas do pescoço para baixo. Mas do pescoço para cima, que eu chamo que é a nossa saúde mental e emocional, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque acha que aquilo ali vai se resolver com outros tipos de artifícios que não sejam ajuda profissional, medicamentosa, não só a terapia em si. Às vezes se faz necessário sim entrar com um tipo de medicamento, como se alguém que, por exemplo, precise tomar uma medicação para controlar, por exemplo, a sua pressão. Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente precisa de algum tipo de medicação para equilibrar a gente e a gente seguir. O senhor já acostumou assim com esse filtro, com essa peneira de, tipo assim, de chegar ao diagnóstico e dizer assim, não, isso não tem nada com o espiritual. Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Ou o contrário também. É o contrário também. Precisa ter um olhar mais... Bem atencioso, a cuidado mesmo. Cuidado, uma escuta boa. Ouvir mais até do que falar, porque a gente a Bíblia diz que a gente tem que ser tardio, né? Não falar. Não falar, cara. Falar um pouco menos, escutar mais. Jesus fazia muito bem isso, né? Que a gente vê Ouvia em questão mais, de terapia, é verdade. O deixar o paciente Exato. transbordar. Conselho da psicanálise. A cura pela fala. Deixa falar muito, né? O terapeuta, o psicanalista fala muito pouco e tal. E a gente precisa saber ouvir mais, porque, às vezes, só em a pessoa falar, só em ela colocar para fora a demanda que ela tem, aquele tipo de angústia, ali já é um processo de cura. Eu
Eu tô com 2 pastores aqui, então é um assunto que vocês vão saber me responder. No passado, se via muito se ignorar a questão da psicologia. Como o senhor disse, já identificou diversas vezes uma procura espiritual como um problema psicológico. Aqui a gente acredita isso. A questão até da crendice, de que tudo era espiritual, tudo era o diabo, no caso. Hoje a gente tem menos isso. Eu acho que isso principalmente passa por nas um igrejas. discipulado, né, pastor? A questão de quando a pessoa abraça uma fé, né, eu entendo dessa forma. Quando a pessoa abraça uma fé, ela começa a caminhar naquela fé que ela abraçou. Ela precisa ser orientada. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente fala de evangelho, o evangelho eu costumo dizer que é convite ao sofrimento também. Né? Sofre comigo, né? Ou seja, são aflições. Jesus sofreu. São aflições. No mundo tereis aflições. Então, essas aflições, elas não podem ser entendidas como uma espécie de maldição. Porque Deus não gosta de mim, porque me abandonou, ou porque eu estou largado nesse mundo sem saber para onde vou, ninguém se preocupa comigo, Deus está dormindo e por aí vai. Então, quando a pessoa tem essa ideia equivocada de que o evangelho vai trazer soluções, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, nem uma gripe eu vou pegar, né, meu carro não vai ser furtado, a minha casa não vai ter goteira, ou seja, eu vou estar completamente dentro de uma redoma, protegido o tempo todo. Isso não é promessa de evangelho, né? Não, nunca foi, né? Não, relato bíblico ele não nos mostra isso. Se você olhar para o nosso mestre, você vai até ver um mestre sofredor, um modelo de mestre que sofreu na pele, que sentiu no Getsemane agonia, profunda agonia. Eu acho que nós não chegamos nunca num nível desse. Nunca. Né, ao ponto dos poros saírem até gotas de sangue. O Evangelho ele não nos aponta para isso. Viver é extremamente, quero falar para a audiência aqui, viver é extremamente trabalhoso. Viver é trabalhoso. Se manter casado dá trabalho. Se manter num padrão de performance dá trabalho. Viver a angústia faz parte da vida. O estresse faz parte da vida. Em excesso é que é ruim. Então chegamos aqui no horário para começar o nosso encontro, o nosso podcast. Garanto que foi correria. Se for medir os níveis hormonais aqui da gente aqui, vai ver que ele vai para os picos, outros sobem, outros descem, porque o seu foco de atenção já mudou, sua pupila já dilatou, sua pressão cardíaca já mudou. Isso é o estresse. Quem fez isso? Quem colocou isso em nós? Deus, porque foi Ele que nos criou. Então, o nível de ansiedade, o nível de estresse, ele é extremamente saudável, até porque a evolução humana, ela existe por causa disso. Se nós não tivéssemos esse nível de estresse, a prova da faculdade, ninguém teria que estudar. Então, nós estaríamos lá naquele tempo pré-histórico. Eu acho que a civilização humana, ela caminha por causa das agruras. Né? É difícil lidar com o luto. É muito difícil. Eu ia perguntar sobre isso. Dificílimo lidar com as perdas. Com as perdas. Quem que lida bem? A gente solta fogos, né, quando a gente tem perdas, sejam perdas, qualquer uma que seja, quando nós perdemos os nossos amores, não é fácil para ninguém. Agora, podemos sim elaborar e pensar o seguinte: se eu não posso correr do sofrimento, eu acho que a igreja ela precisa cumprir esse papel de informar bem. Eu acho até que faz bem. Eu, sinceramente, eu vejo, acho que pode ter algumas exceções, com essa coisa do evangelho triunfalista, de que o sofrimento não existe e tal. Mas, pelo que eu vejo, a igreja rompe, ela vai. Até porque essa que o Cid estava falando do discipulado, né? Hoje as pessoas têm mais conhecimento, têm mais acesso à informação. Sim. Não é? Sofrimento está aí para todo mundo. A pergunta é, né, que Lutero disse: se eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Então, se eu não posso me livrar do sofrimento do mundo, mas eu posso elaborar melhor e pensar o que eu posso fazer para viver
no meio disso tudo, para que eles não, vamos dizer assim, não me soterrem, para que eles não me entulhem. Isso eu acho que vale a pena pensar. E ajuda profissional, ajuda pastoral, ajuda familiar, bons amigos, uma boa xícara de café na mesa. Eu costumo dizer até para o meu paciente, cara, quanto tempo que você... Onde estão os seus amigos? À medida que a gente vai envelhecendo, é natural, a gente vai perdendo pessoas. Uma boa xícara de café numa mesa, no final de tarde, com um bom amigo, olha, vale muitas sessões de terapia. Isso é verdade. Isso é verdade. E essa pregação de um evangelho triunfalista, ô pastor, o senhor acha que é um instrumento que pode, vamos dizer assim, fomentar que as pessoas apostatem da fé, porque esperam uma resposta positiva, né, do fato de você... Agora eu abracei uma fé e me foi pregado um evangelho triunfalista, e quando eu vejo que a coisa não é realmente como me foi passada, eu entro num estado de frustração, né, e apostato da fé. Tipo assim, eu apostei que seria bom para mim, mas eu não obtive a resposta que eu esperava. É um perigo. Se a pessoa chega numa congregação, numa comunidade, com um nível de sofrimento e é prometido a ela uma solução imediata, só pelo simples fato dela agora, né, vamos dizer, se converter àquela fé, vem para cá que seus problemas não existem mais, isso é um erro gravíssimo, gravíssimo, é até antibíblico, né? Porque como você falou, se Jesus falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, quer dizer, ninguém escapa, mas tem de bom ânimo. É possível vencer. Ele falou, vence, então é possível vencer. A questão é convidar alguém, vem para cá que você não vai ter problema. Nossa, isso aí é um erro grave. O verso 4 do Salmo 23, para nós é um clássico. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, quer dizer, o vale existe para todos, e para aqueles que têm a fé, a gente sabe que a gente está acompanhado. O legal é que você... Vai lá. Não, eu ia só completar uma pergunta. Na Europa, o que está acontecendo lá? Eu estudo muito sobre a questão do estelionato espiritual, né? Isso está em evidência no mundo todo, principalmente no Ocidente. A promessa de dias melhores ou de perda de sofrimento, ou seja, hoje na Europa está proibido qualquer igreja dizer assim, um anúncio, por exemplo, pare de sofrer, venha às nossas reuniões das quarta-feiras, né, tal. Isso não é mais permitido, porque se a pessoa for nessa reunião e ela não parar de sofrer, ela vai processar a igreja, e já estão ganhando na justiça, né? A devolução de ofertas, devolução de dízimos, de imóveis, de imóveis também, no caso do bem imóvel, que é um automóvel, por exemplo, um carro, uma motocicleta. Esse número de demandas judiciais, né, está aumentando muito por conta dessas promessas de cessação, né? Você acha que isso vai chegar aqui? Do sofrimento. Hã? O que você acha? Como advogado, se chegar aqui... Eu acho assim, eu leciono a matéria de Direito e Religião, então a gente acha que vai chegar, não, já chegou, né? Assim, chegou no estado do Rio de Janeiro, a gente tem vários processos já aqui no estado. Mas não só com relação a esse estelionato espiritual, de que pare de sofrer e tal, mas na questão econômica também, né? Riqueza, prosperidade. Prosperidade, exato. Ficar milionário. E isso é a questão do dano moral. O que a gente ainda vê aqui, por exemplo, na nossa cidade, que eu já tive alguns casos aqui, é de a pessoa achar que a lei do silêncio, né? Só funciona, a lei do silêncio criou um horário a partir das 10 da noite. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu falo sempre para as pessoas aqui, isso não é verdade, porque é uma lenda. Lenda urbana. É uma lenda urbana. Não existe essa coisa de
Então até 9h59... Aí meus vizinhos aí, ó, vocês ouviram isso aí, tá bom? A questão da perturbação do silêncio, por exemplo, tem pessoas que trabalham em plantão. A enfermeira trabalhou a noite toda, saiu às 7 da manhã e foi para casa dormir. Né? Aí tem lá um irmãozinho abençoado que marca um ensaio, né, sem isolamento acústico na igreja, que é caríssimo você fazer um isolamento acústico. Nós passamos pela pandemia, e quero aqui... Esse camarada aqui, rapaz, Dr. Sidney, ele foi um presente para nós, para os pastores aqui na pandemia, porque foi um período difícil para a humanidade, né, para todo mundo sabe, e as igrejas, né, falando das igrejas, foi um momento dificílimo, porque o pastor, presidente de igreja, ele, pelo menos dessa geração, nunca se viu fechando a igreja, fechando, no caso, as portas, os membros em casa, tendo que lidar com decretos, os decretos estaduais, municipais. Uma confusão jurídica, né? Uma confusão na hora, e até o nosso Dr. Sidney trazendo ali uma certa harmonia e servindo até como um, vamos dizer assim, um consultor ali para nós. Orientador, na verdade. Um orientador, exatamente. Foi um momento muito difícil. Nesse momento, por exemplo, nós tivemos notícias de algumas comunidades pelo Brasil afora e até pelo mundo, de uma forma, vamos dizer assim, enfática, colocando a questão da fé, de que o vírus aqui não entra e tal, nós vamos abrir, não vai fechar. Bom, é um pouco do que a gente estava falando. Será que nós, como igreja de Cristo na Terra, nós não somos uma igreja feita de pessoas, de seres humanos? Foram centenas de pastores que, pelo menos da minha denominação, que morreram. Será que eram homens que não tinham fé? Uma boa pergunta. Não tinham fé esses homens? Eu conheci alguns. Eram gigantes. Eu sou um nanico perto deles. Eram gigantes da fé. Tantas pessoas amadas que se foram. Gente de uma piedade cristã enorme. Gente também que não era crente. Gente que não era cristão. Precisamos compreender... A morte é sempre muito democrática, né? A nossa visão de eternidade, ela precisa voltar para a pauta. Entendeu? As pessoas morrem. Jesus foi para a cruz. Os apóstolos, todos eles foram ceifados como mártires. Sofreram muito. Então, as chagas vêm sobre todos. A Bíblia diz que a chuva vem sobre todos. Frio, calor, as geadas, os sofrimentos. Então, esse período mostrou que a igreja precisou dar essa contribuição, poupar o seu povo. Nós somos um ente espiritual, né? Mas somos também uma agência terrena, com CNPJ, com endereço. A igreja paga, sim, paga suas contribuições sociais, seus colaboradores, seus funcionários. Nós somos uma pessoa também terrena, a gente está aqui na Terra. E eu vejo com os bons olhos que esse momento ruim que nós passamos também mostrou isso também. Eu vejo que a maioria esmagadora fez o dever de casa. Pelo menos aqui na cidade eu vi, de forma geral eu vi. Entendeu? Mas essa mensagem de que a fé resolve tudo, nesse sentido de que você vem, então você está rico, não fica mais doente e tal, não. Quando a gente tem a visão da eternidade, quando a gente olha para o relato bíblico, vai olhar um apóstolo Paulo, lê o Evangelho, aí vai resolver tudo. O Sidney falou aqui uma coisa, acho que é muito interessante. Se você for para o relato do Novo Testamento dos Evangelhos, você vai passar bem. Você não vai cair, por exemplo, em muitas ciladas, infelizmente, que existem. A teologia da prosperidade, ela se confundiu com a graça de Cristo, com o tempo da graça?
assim, usurparam da graça para se fazer a teologia da prosperidade? Eu vejo que são pontos diferentes, né? Eu acho que são discursos diferentes. A gente tá vivendo um tempo de muitas narrativas, né? Sim. Você fala muito disso hoje, né? Acho que a graça também precisa ser um tema que volte para não só para o púlpito, mas para também as escolas, né? Inclusive as escolas teológicas, para se situar melhor o que é a graça, não é? Porque a graça ela não veio de graça. Alguém pagou o preço Sim. por ela. E se alguém pagou o preço por ela, e caríssimo, não é? Em retribuição, pelo menos a gente vê, né? A gente tem isso no nosso coração de crente, que por amor a Ele, por amor a Jesus, né? Por alguém que pagou um preço tão caro, a gente, vamos dizer assim, é como aquele o capitão do resgate do soldado Ryan fala pro Ryan lá no finalzinho do filme, né? Faça por merecer, né? Porque todos morreram para te resgatar. E eu acho que eu não preciso pagar o preço que Jesus já pagou, mas poxa vida, eu seria um ingrato se eu não fizesse por onde. A questão da saúde mental, pastor, eu conversei com uma pessoa, um psiquiatra, alguns anos atrás. Ele me deu um dado, não sei se esse dado, eu não chequei esse dado, mas ele disse que as clínicas onde os famosos manicômios, que agora praticamente são, né, são extintos. As famílias estão tendo que encontrar aí uma situação para cuidar dos seus entes queridos, dos seus parentes e tal, de uma forma mais socializada, né, dentro de casa e tal, recebendo ou não algum benefício do governo. Mas cerca de 75%, disse ele, das pessoas que têm esse esquizofrenismo, esquizofrenia, eles têm uma origem, um lar, e o desenvolveram essa doença com algo ligado à religião. Com algo ligado à religião. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que têm um entendimento, uma perturbação emocional muito grande e associada à questão religiosa. Que você fica pensando assim, caramba, da onde esse cara tirou isso? Se associado à religião, eu acho que fica melhor dizer o seguinte, porque parece, né, só para eu vou tentar dar aqui uma ajuda, para que não pareça que foi a religião que causou a doença. Né? Não é isso. É comum ou é um traço, melhor, né, dizendo, que é um dos traços da esquizofrenia e até de outros tipos de transtorno, do psiquismo, que é chamado de pensamento mágico, né? Que é o pensamento que você fala assim, não, você está delirando, né? Está num delírio total. A religião, e nós podemos falar isso aqui, nossa audiência vai entender, nós falamos de quê? Nós falamos de coisas espirituais. Então, céu, inferno, anjos, demônios, né? Cristo, o diabo. Nós estamos sempre transitando entre o que é visível e invisível. Nosso ambiente é um ambiente de fé. E sim, um ambiente onde algumas pessoas que têm esse tipo de degradê, de adoecimento psíquico, fica mais vamos dizer assim, eliciado por causa do ambiente em que a gente vive. Mas é possível também, e quero dizer aqui, né, até meus amigos, se tem algum amigo aí na audiência que é pastor também, é possível também de você, com um olhar mais clínico, com uma escuta melhor, com uma visão mais apurada, identificar até no próprio rebanho
Não só no caso da esquizofrenia, mas também para quem está indo para um processo delirante também. Não precisa ser um esquizofrênico, não precisa estar dentro de uma casa de contenção ou de acolhimento de pessoas, no caso nós chamávamos de manicômios e tal. Uhum. Não, tem muita gente solta por aí que está transitando em igreja, em casa, em família, que às vezes entra num processo delirante e você, com um olhar mais apurado, tem como identificar. Eu queria saber qual a sua opinião sobre uma citação já que o senhor falou anteriormente sobre a filosofia, né? Nós temos aí alguns filósofos contemporâneos, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, né? O Clóvis, né? o Clóvis Barros Filho e o Luiz Felipe Pondé. Né? O Pondé, ele disse o seguinte, que a religião foi a maior invenção do Homo sapiens, né? Porque ela traz respostas imprecisas para problemas reais. E ela se situa num ambiente muito confortável. Quando não dá certo, é porque você não teve fé suficiente. Né? E quando dá errado, quando dá errado é porque você não teve fé suficiente. Quando dá certo, é mérito, né? da religião. E ele diz que essa demanda de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, por que eu perco, né? E busca essas respostas na religião, e a religião lhe entrega respostas imprecisas para questões que são de natureza real, né? São problemas reais. Então, quem traz respostas precisas, ela sofre mais ataque, erra mais, e a religião não. A religião está sempre flutuando num ambiente confortável, né? Porque a gente está acostumado, não todos os dias, mas a gente vê de vez em quando algumas igrejas neopentecostais trazendo esse tipo de solução de triunfalismo, né? De conquistas, do conquistar e tal. E quando não dá certo, né? Você não teve fé suficiente para ser curado, você não teve fé suficiente para prosperar, e a pessoa acaba ela atraindo para si a culpa. Ou seja, não aconteceu porque eu não fui... eu não tive fé suficiente. Gera um sentimento de inferioridade. Exato. Como que você analisa essa palavra aí do Pondé? Etimologicamente, a palavra religião é bela demais. Eu acho que tem tudo a ver. Religare, né? Ligar o homem com Deus, religar o homem com Deus. Agora, na sua missão em si, como um todo, a religião ela falha nesse sentido, porque ela não dá conta. Mas o Evangelho dá. O Evangelho de Jesus, ele é tão belo e é tão simples. Quando você tem contato com ele, você não vai ser refém de nenhum discurso, a não ser o discurso do Evangelho. Né? Eu estou fazendo agora uma série de mensagens chamada Encontros com Jesus. Até baseado num livro que eu gosto muito, que eu já tinha lido, do Timothy Keller, que faleceu mês passado, que é um grande teólogo presbiteriano que nós tínhamos, né? Cara sensacional, e também em memória dele, com muita vontade já de fazer, então tem feito essa série de mensagens lá. Se você olhar os encontros de Jesus com todos aqueles que passaram pelo seu caminho, ou que ele foi ao encontro, você vai ver muita simplicidade. Não existe espaço para esse tipo de oferta. Não tem. Como ele tratou as mazelas humanas, né, chamando, por exemplo, Judas de amigo. Né? Não tem espaço. Se você para analisar algumas atitudes, eu tenho muita curiosidade de ficar vendo as minúcias de Jesus. Ele deixa lições pra gente em pequenos detalhes. Que o seu amigo vai te trair com um beijo. Que as pessoas próximas de você, elas podem te trair. O seu amigo verdadeiro, aquele que está sempre à sua espera, é ele. Isso não tem jeito. Em diversos momentos você vê Jesus mostrando isso. A gente falou aqui há pouco tempo sobre depressão, ansiedade e tudo mais. A Bíblia relata momentos em que Davi viveu depressão profunda. O próprio Paulo. O profeta Elias. O profeta Elias. Nós somos feitos de carne e osso.
Quando a gente morre, é morte celular, a gente vai morrer. Ou então a gente não vai para a eternidade, a gente vai para a eternidade, a gente vai para outro lugar, gente. Outra dimensão. Alguns falam que é outro plano. Você entende? Nós entendemos que existe um depois daqui. Então não dá para crer que isso aqui é um mar de rosas, não é um país de Alice, não dá. Por isso que eu digo, vamos para o relato bíblico, vamos para os evangelhos, porque no evangelho, mas é o evangelho do evangelho, não estou falando do evangelho dos evangélicos, estou falando do evangelho. Puro, né? Original. E o verdadeiro evangelho, que Paulo diz, né? Para a gente não cair para o outro evangelho. É por isso que é bom. A Bíblia, olha, pega o evangelho, vai ler lá João, igual todo novo convertido, como eu fiz, né? Vai ler o evangelho de João, você vai ver as pegadas de Jesus, você não vai ser presa de ninguém. O ser humano passa pela terra, ele não aprende nada, assim, ele não consegue viver nada. Nada que eu digo diante do universo de coisas ocultas, de perguntas sem respostas. Né? E ele vive aqui 90 anos e vai um menino ainda embora. Né? Eu tenho essa percepção real da vida, né? Que você não encontra respostas a muitas perguntas. O ser humano quer saber se tem extraterrestre, quer saber se índio vai ser salvo, né? São muitos questionamentos. Quando você traz essa questão da salvação, né? Você fica querendo resposta para uma coisa até que é secundária. Eu acho que se você estiver preocupado com a sua salvação, eu acho que a salvação cabe a Deus, né? Mas é uma coisa particular, né? É porque é uma questão que envolve... Se depender de nós, é difícil. Se envolvesse só a salvação individualmente, não, seria se dependesse de nós, se nós fôssemos o juiz, o tribunal, isso é difícil. Tem até um livro que é até por alguns questionado, que é A Cabana. Tem até um filme, foi feito o filme, acho que fala um pouco sobre essa questão do perdão, do nível do perdão, até onde chega. Recomendo ver, né? Para nós é muito difícil, cara, como seres humanos, lidar com essas facetas aí da vida, com um crime bárbaro desse, e a gente falar de perdão é muito difícil, como raça humana, como seres humanos. Agora, quando a gente até falar do nível do coração, do tamanho do coração de Deus e a capacidade para perdoar, para nós fica muito difícil. Eu acho que nós precisamos às vezes, nesse sentido que eu estou falando, né, de falar do perdão e tal, a gente precisa falar, pô, quem eu sou? Não, eu sou ser humano. Então, como ser humano, eu acho isso e tal. Mas se colocar no lugar de Deus, aí fica difícil. A questão do perdão, já que o senhor abordou essa questão, quando Jesus nos orienta a ter algum tipo de atitude de perdoar, né? Algumas pessoas, já ouviu uma pessoa dizendo que o perdoar é o doar em grau máximo, né? Uma pessoa pode seguir, como ela pode perseguir, né? É um prefixo, per seria aquilo em grau máximo. Eu posso seguir, eu posso perseguir. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita, né? E o perdoar é justamente isso. Esse perdoar seria uma doação em grau máximo. Quando você resolve cumprir ou obedecer algumas instruções de Jesus que vai te confrontar na raiz da sua alma, que você vai ter que realmente abrir mão daquilo que você sente, daquilo que você deseja e fazer por amor aos ensinamentos dele, aquilo que ele pediu para fazer, você tem que ser corajoso, muito corajoso. Eu presenciei uma situação num processo, por exemplo, que um rapaz comprou uma casa, foi até ali na Praça Cruzeiro, comprou uma casa e comprou essa casa financiada, inclusive, e deu uma boa parte já de entrada. E quando ele estava fazendo a mudança dele, ele estava mudando para casa com aquele caminhão, né? Sabe como é que é a mudança de pobre? O cachorro sem saber aonde que ele está ainda, né? Meio perdido.
e tal. O vizinho dele falou assim para ele: você alugou essa casa aí? Aí ele falou assim: não, na verdade eu comprei, graças a Deus, né? Família evangélica e tal, graças a Deus eu comprei, Deus me abençoou, agora eu saí do aluguel e tal, graças a Deus, papapá, tal. Aí ele falou assim: o safado que te vendeu essa casa aí, ele disse que você também comprou uma briga na justiça? Aí ele falou assim: não tô sabendo de nada não. Pois é, a gente tem uma briga na justiça aí que já vai para 8 anos. Mas por quê? Ele falou assim: não, essa cerca dele, dessa casa aí que você comprou, ela tá 1 metro para dentro do meu terreno. Entendeu? Então, aí o cara falou assim para ele: você espera só eu terminar de descarregar aqui o caminhão, que eu já vou conversar, já vou bater um papo contigo. E tal. Aí descarregou lá a geladeira, aquele negócio todo, segura aqui, arrasta ali e tal. Depois ele chamou o vizinho lá e falou pro vizinho assim: olha só, aquele negócio que você tava falando e tal. Ah, então, isso aqui, papapá, que essa cerca. Ele falou assim: eu tô tão feliz que eu comprei essa casa, eu saí do aluguel, eu não preciso nem desse terreno todo. É 1 metro só, você pode pegar a minha cerca e botar 2 metros para dentro do seu terreno, que a gente vai ser amigo. Eu quero um vizinho que possa me socorrer quando eu passar mal, e eu quero te socorrer também se você precisar de alguma coisa. Vizinho, a gente tem que se entender, porque senão a gente não vive isolado, a gente precisa um do outro. Eu vou te ajudar. Amanhã a gente vai pegar essa cerca aqui e tá 1 metro para dentro do seu, né? A gente vai botar 2 metros para dentro do meu. Eu tenho aqui 12 metros, entendeu? Eu vou ficar só com 10, mas para mim tá bom demais. Sabe qual foi a resposta do outro? Deixa isso para lá. Esquece isso. Né? Então, assim, eu acho que o que falta no ser humano é a coragem de fazer, porque o resultado é certo. Sim. Vai dar certo. Mas a coragem de fazer, ou seja, eu vou renunciar a um pretenso direito, né, um pretenso direito, e ainda de renunciar a esse 1 metro, é exatamente o que Jesus pediu: de caminhar 1 milha, caminho 2. Então eu te peguei, você está se sentindo prejudicado por causa de 1 metro, eu vou te dar 2. Entendeu? E isso constrange a pessoa. Então, o que estava alimentando essa briga há 8 anos? Né? Que tipo de espírito que estava alimentando essa briga durante 8 anos? Acabou, caiu por terra ali. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ser corajosa para você ir contra os seus instintos, contra os seus desejos e fazer o que ele recomenda. Se você fizer, o resultado vai vir e vai ser positivo. Ficar no prejuízo e seguir em frente. Seguir em frente. É melhor ser feliz que ter razão. Seguir em frente. Você vai chegar às vezes numa encruzilhada que você vai ter que decidir se você tem razão ou se você tem paz. Né? Então, o caminho da paz ele é sempre recompensador. É interessante você falar sobre vizinhança, que eu ia tocar num assunto, você não sabia, que é a questão da relação do pastor Hervé com a Igreja Católica. O senhor sempre teve uma relação muito boa com o padre Dudu, à época. E a gente vê pouco isso na cidade, não, acho que não só na cidade, né? No próprio cristianismo. A distância entre os evangélicos e os católicos. O senhor enxerga que dá para ter essa relação? A gente precisa, na verdade, ter essa relação, porque todos somos cristãos, né? Rapaz, eu tenho relação com as minhas irmãs, são diferentes a dessa, pensam diferente a dessa, estão me ouvindo aí, me vendo. Né? Saímos da mesma barriga, filho da mesma mãe, mesmo pai. Inclusive muito o padre Dudu já citou o pastor Hervé em homilias como o contrário também. Então, cara, nós somos diferentes. Aí não digo só os católicos não, de outras religiões também. Por que não sentar numa mesa? O que Jesus fez? O que Jesus ensinou? Eu vejo que seu mestre aí come com os pecadores, senta com não sei quem e tal, sentava na mesa de Simão, né? Sentava dos publicanos, quem fosse. Né? Olha, na verdade nós... tem um filme que eu vi que eu não consigo me recordar, mas o cara no final ele fala uma coisa certa. Ele diz assim: todos nós, no final da história, somos miseráveis numa caminhada tentando chegar em casa. Tentando voltar para casa. Todo mundo tentando voltar para casa. Todo mundo, cara. Entendeu?
se eu for falar assim, eu estou certo. Não, eu estou num ambiente que eu me sinto bem, minha fé, né, tem as minhas questões de convicção e tal, mas ele é o meu próximo. Ele é o meu próximo, né? Quando a gente consegue enxergar o outro como o meu igual, como alguém que está caminhando, tentando chegar em casa, as coisas vão ficar mais leves, mesmo que a gente pense diferente. Eu acho que civilidade faz bem a todo mundo. Isso não quer dizer comunismo. Não. Podemos ter, né, diferença nos nossos paramentos, nas nossas doutrinas, né, que são... Mas por que não sentarmos na mesa do pão e compartilharmos e batermos o bom papo? Acho que não tem problema nenhum. Existe um climão de distanciamento, que estão chamando de polaridade, né, e tudo mais. Então, existe um ambiente mais propício para isso. Por têmpera, né, meu temperamento, personalidade, as minhas convicções, acho que o exercício pastoral, o psicólogo, ele sempre vai colocar o ser humano, o outro, logo em primeira instância, cara. É a prioridade. Jesus veio ao mundo por quem? Por nós, pô. Deus amou o mundo de uma maneira que é inexplicável. Não tem explicação, cara. Tem como eu tentar... Será que eu sou o filho queridinho de Deus, então foi só por mim? Não, foi pelo mundo. Então, o Evangelho, por isso que eu digo, o Evangelho, ele é belo, ele é simples, ele é leve. E eficaz. Não passa a mão na cabeça de ninguém, confronta. Os encontros de Jesus com todos que chegaram no caminho dele foram confrontos, mas no alto nível, cara. Educação, colocando o outro sempre em alto nível. Nunca precisou massacrar ninguém, sabe? Depreciar ninguém. Jesus nunca falou do erro, o seu erro é esse, nada disso. Falou para Natanael, inclusive preguei isso há 2 domingos atrás, né? O Natanael falou para ele, pô, pode vir alguma coisa boa? Tipo assim, pô, você está de brincadeira, cara. Você que é o Messias? Pô, conta outra, cara. Porque dessa cidade mostrou um coração preconceituoso, né? Classista, e Jesus ainda falou para ele, pô, eu vejo que você é um excelente israelita. Pô, só Jesus, cara. Nós estamos vivendo uma era, uma época em que está se combatendo muito os chamados discursos de ódio, né? E o comportamento, às vezes, vamos dizer assim, não politicamente correto, porque o politicamente correto do cristão, segundo eu extraí das suas palavras, é você ter o foco no ser humano, né, e esquecer as outras, não é que esquecer, mas não priorizar o modo de vida da pessoa, as escolhas que ela fez para a sua própria vida, mas olhar para o ser humano enquanto criatura de Deus. Propagandear o erro do outro para convencer o outro, creio eu que não é a melhor caminho. Concordo. Não dá resultado. Então, porque a política... Estou falando de mim, tá? Sim, a política... Estou falando de A, nem de B, estou falando do meu caso. A política atual, ela tem política social, né, de interação entre as pessoas, de que o mundo é plural, é diverso, né, as pessoas têm culturas, têm comportamentos, as minorias, elas se sentem ameaçadas com alguns discursos, né, ditos discursos de ódio por parte de algumas religiões, em especial o cristianismo, porque reivindica uma prática, não só a fé, mas a Bíblia como regra de fé e prática. Quando você se limita só ao campo da fé e esquece a prática está liberada, você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, é mais fácil desses conflitos não acontecerem. Mas quando a fé ela vem a reboque de um comportamento que é exigido também, a Bíblia sendo um livro sagrado de fé e de prática,
né, que essas coisas têm que andar juntas, Com uma boa hermenêutica, né? com uma boa hermenêutica. Porque se não fizer, vai ser uma desgraça. Aí o outro, né, pode se sentir, vamos dizer assim, menor, né? Menor. O cristão não sábio, né, um cristão ainda menino, né? Ele tende a esquecer, como o senhor mesmo colocou aqui, esquecer o ser humano que está por trás daquele comportamento, né? E fomentar o seu erro, né? Isso faz com que a pessoa desenvolva um certo repúdio. Você expurga, né? A pessoa. Um repúdio ao que você prega. E generaliza. Não só repudia, coloca todo mundo no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo palco. Sim. Houve naquela rompimento da barreira de uma mina lá em Mariana, aquela barreira que inundou a cidade, praticamente toda uma parte da cidade. Teve uma igreja batista de lá que fez um mutirão para limpar as casas dos desalojados, né? Tem o desalojado e tem o desabrigado. O desabrigado não tem mais como voltar porque o abrigo foi por água abaixo e acabou. Mas o desalojado é só tirar a lama, pintar a casa, limpar tudo, recuperar o que foi perdido e eles retornam para suas casas. Uma igreja lá desenvolveu, né? Aí eles compraram um rodo, vassoura, alugaram o caminhão-pipa, né, e foram para casa dessas pessoas e com pás e tal, inchadas, tirar aquele barro, aquela lama de dentro da casa, lavar com o caminhão-pipa, dar uma lavada na casa, lavar os móveis, recuperar, lavar as roupas, ou seja, tentar trazer ao estado anterior daquela casa, inclusive pintando ela. E isso foi um trabalho evangelístico, sem palavras, com ações. Só com ações. Ao final, né, depois da casa limpinha, pintada, bonitinha, já havia uma interação muito grande, uma gratidão, um sentimento de amor entre esses voluntários e a própria família que se beneficiou dessa ajuda, né? Fica mais fácil um convite a abraçar a fé, né, pastor? Um convite a essa família a abraçar a fé quando você se doa, né, quando você demonstra um certo altruísmo e a pessoa percebe que você fez aquilo de forma desinteressada. Pregar sem palavras, né? Não precisa de palavras, né? Através da obra, né? Não precisa. Cara, é através da solidariedade, cara. Sem perguntar que fé essa pessoa abraça. Exatamente. Ser solidário não é querer... Evangelismo e solidariedade são caminhos que podem até caminhar junto, mas não é um único caminho. Eu não preciso, para ser solidário, eu não preciso ser um evangelista o tempo todo. Eu não vou ser solidário porque eu vou evangelizar, que eu vou ganhar essa pessoa. Nada disso. Vou ser solidário porque, cara, é isso que eu devo fazer. Né? Independente, eu tenho minha fé. E se houver uma conexão, se essa pessoa vê nessas ações que a gente está tendo, cara, um traço do nosso discipulado, né, daquilo que a gente acredita, que aí sim é aquilo que extrapola, se houver uma conexão espiritual, de falar, cara, eu vejo Deus nisso, eu vejo Jesus nesse negócio. Então, eu vejo que Jesus fez isso, por onde ele passava. E as pessoas viam, cara, ele é diferente. Hoje a gente fala muito, não, pregador a gente tem, eu mesmo prego de dia, de manhã, de tarde, não tem pregador em tudo quanto é horário, em todos os lugares. Mas o mundo precisa, claro que sim, dos pregadores, mas também precisa das ações, das boas ações, que revelam Cristo nessas ações. Mas não é um pretexto de proselitismo. Sabe, de sempre estar com a rede na mão, sabe, aquela coisa de sempre estar, vou pescar. Não é isso, cara. Cara, eu estou sendo bom, por que eu estou sendo bom? Estou sendo bom porque tem que ser, cara.
É porque eu gostaria que fizesse isso comigo se eu tivesse com a minha casa soterrada. Se eu tivesse na pior. É isso. Acho que não precisa ser uma igreja, eu não preciso ser um membro de uma. Não, preciso só ser um cara que entenda. Porque, assim, tem pessoas, não preciso nem ficar falando muito, vocês sabem disso, tem pessoas que nunca pisaram em igreja, cara. E tem um coração muito doador e solidário. Né? Então a bondade ela tem que estar em todos os lugares. Agora, quando a igreja ela rompe esse limite das paredes, e ela mostra, ela faz esse tipo de, entre aspas, né, esse evangelismo, que não é evangelismo para fazer prosélito, mas faz porque missão da igreja está presente, né? Ela se conecta com a sociedade e creio eu que sim, essa sociedade é a igreja ser importante na cidade. É aquela pergunta, né, antiga que quando eu era jovem eu ouvi alguém falar, nem entendi muito, falei assim, poxa, se a sua igreja deixasse de existir hoje, alguém sentiria falta dela? É isso. Se a minha igreja hoje deixasse de existir, pum, acabou. Será que as pessoas iriam sentir falta? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por falar em igreja, vamos falar agora de um amor que nós temos em comum, que é a Igreja Batista Betânia. Que eu sei que o senhor é bem apaixonado também. Pastor, aqui o senhor acredita o sucesso da Igreja Batista Betânia, que é evidente, é claro e notório que está pequeno, a tenda está pequena. Aqui o senhor acredita isso? Bom, o sucesso, né, é algo que acontece depois de uma sucessão de esforços, né, de ações. Então, se olhar o sucesso nesse sentido, né, são alguns anos, muito esforço. Eu creio sim nesse sentido que existe, aí sim, eu creio que existe algo que vem de Deus mesmo para algumas pessoas, alguns ministérios, algumas igrejas. Eu vejo que existe um projeto de Deus, uma bondade de Deus, um favor de Deus ali. O sucesso só vem antes do trabalho no missionário. Só, mas é isso. Eu não sei muito explicar isso não, viu? A Betânia vive um negócio que Não sei não. é absurdo você Por chegar... isso que a única obra que começa de cima para baixo é a do poço. Né? Não é? Eu amo muito a igreja. Eu amo igreja, Vitor. Não é só a Igreja Betânia. Amo igreja. Desde muito novinho, né? Muito novo, minha mãe levou a gente para a igreja. Sou do tempo ainda que a igreja usava aquela corneta, aquele alto-falante no teto da igreja. E a gente ouvia o culto de lá. E minha mãe um dia levou a gente lá e todo mundo recebeu a Cristo. Eu lembro que ela foi à frente e a gente foi igual uns patinhos atrás, assim. Começou como baterista, né, pastor? Isso é legal, falar um pouco da sua história, né? A gente já entrar nesse campo aí. Baterista. Naquele tempo que não podia ter bateria na igreja. Interessante, né? Não se podia ter bateria. Como alguns instrumentos de percussão, então, nem se fala. Não podia. Era aquele tempo, são épocas, né? Uma cultura diferente, são né? Estações, né? São estações que a gente vive, né? E chegamos ali, crescemos, graças a Deus, a nossa mãe levou a gente para dar esses primeiros passos. Aqui em Rio Bonito, cheguei em 2002, iníciozinho de 2002, e tá aí, Deus fazendo a obra. E como você falou, a casa fica apertada e tem que crescer, né? Tem que crescer. Tem ideia para isso, pastor? Olha, Vitor, eu já estou 20 anos, né, na igreja. É um fato, existe a necessidade da igreja, da tenda ampliar, né, para que mais pessoas, mais famílias se congreguem. Peço a Deus que ele vamos dizer assim, me confirme que será eu, né? Já estou chegando quase aos 60, né, com 58, e a gente entende que a vida é feita de Vai jubilar com 90, né, pastor? Pego, já está de posse. Tem muito tempo ainda, pastor. Calma aí. 90. Calma aí, pastor. Pastor, como é que foi a fase do Grupo Ruama? O que ele acrescentou para a sua vida e de um modo geral aí? Fala em Ruama que eu vou pedir para ele dar uma palhinha. Rapaz, o Grupo Ruama, porque eu gosto de associar assim,
para quem gosta um pouquinho de história, né? Dessas fases que a gente viveu por exemplo, se você olhar hoje como a igreja hoje ela se situa, né? A igreja evangélica brasileira se situa, tem vários movimentos, e a igreja indiscutivelmente ela está mais a nível de estética, a nível de estrutura muito moderna, muito atualizada, né? O conteúdo é o conteúdo que a gente conhece. É o conteúdo lá, desde a cruz, né? Tá lá o nosso evangelho que não muda. Mas a forma de entregar, hoje as liturgias são vamos dizer, algumas ainda mantêm ainda a tradição, até as mais tradicionais, acabei de falar aqui, tempo que não podia bateria. Hoje nem se fala mais nisso, né? Hoje a bateria no aquário, né? Aquário, hoje tem... Nossa, é muita tecnologia, muito recurso. Hoje os cultos são transmitidos por câmeras. A pandemia trouxe mais necessidade ainda, né? Teve que correr atrás. E a igreja estava muito atrasada, principalmente nesse sentido. Algumas igrejas que já estavam já transmitindo seus cultos, foram bem. Por exemplo, houve falta de câmera no Brasil todo. Não tinha câmera para comprar porque as igrejas tiveram que começar a transmitir seus cultos. Não podia ter ninguém dentro da igreja, né? Era o pastor, alguém tocando, 3 pessoas tocando e uma câmera e você pregando. O Grupo Roma ele surge final de década de 80 para 90, mas nós já éramos um grupo de igreja, um grupo de louvor. Como toda igreja tem, um grupo de juventude. Naquela época nem falava grupo de louvor, era conjunto, né? Conjunto da igreja, era um conjunto de rapazes, eu e meu cunhado, Paulo César. Se estiver vendo aí, manda um abraço. Abração, PC. Abraço, PC. Gente, meu colega. Colega. Então começamos ali aquele sonho de fazer um grupo de rapazes e tal. Aí a gente começou com uma harmonia diferenciada, porque eram os quartetos clássicos, né? Sim. Com tenores, com barítonos e baixos. Então nós fizemos um grupo de rapazes sem a figura do baixo, que era aquela voz gravíssima, né, que é difícil de achar, né, também? Dificílimo. Os extremos são difíceis, tanto o primeiro tenor quanto o baixo. Então a gente ficou com uma tessitura ali, um timbre de médio para agudo. E ficou moderno para a época demais. Isso foi uma característica. Acertamos numa música que foi Deus Está Te Dando Uma Chance. E não tínhamos muito recurso, não existia internet, mas caiu no gosto de todo mundo e assim foi embora. Chegou a cantar no Maraca, né? Houve uma mudança na inologia da igreja, né? Década de 80, 70, os cantores clássicos, né? Elon Cavalcante, José de Paula, Vitorino Silva, Feliciano Amaral, né? Joseli Scarabelli, essa turma toda. Eram os cantores que eram, assim, vamos dizer assim, as personalidades. Depois vieram década de final de 80 ali, Logos, né, outros ministérios, Vencedores por Cristo, né, acho que eu estou falando coisa aqui que vocês talvez... A Sidney Sidney é antigo, Sidney é experiente. Alguns eu estou identificando. Ali, final da década de 80 começa a surgir as FMs, cara. A gente não tinha FM, nós tínhamos só AM, né, as rádios de frequências curtas. Quando chega as FMs, aí a gente sente que a música começa a mudar. As gravações têm que melhorar de qualidade, porque o som é estéreo e tal. A música, a história, ela traz uma beleza muito grande, cara. Entendeu? E aí vê o Rádio Melodia, depois o Shaddai. Depois hoje tem Rádio FM, tudo qualquer lugar que você pensar existe. Gospel. A qualidade hoje é excepcional, né? Hoje o sonho de todo mundo era um dia tocar num programa de TV aberta. Hoje as televisões levam cantores de gospel. Hoje cantores gospels aí são personalidades. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da Rádio Melodia através do amigo Fábio Silva. Um grande abraço aí, se você assistir. Vou pedir que lhe mandem. E você vê a estrutura é absurda de legal. Você vê o porquê a Melodia esse sucesso todo. A Rádio Melodia hoje é a primeira FM. A primeira e já tem uns 5 anos aí na liderança. Abriu as portas pra gente, tem que falar isso aqui.
né? Pô, estouramos de tocar, era pedido o dia todo, nossas músicas. E, né, quando chegou as FMs, aí mudou, a música mudou. Quando chega em 96, vem Diante do Trono e lança, né, o disco deles, as igrejas começam a mudar a frequência dos corinhos para os louvores, para ter momento de louvor nas igrejas, né? Aí, lastra, o Brasil todo, mudou a chave, né? Começou a ter momento de louvor, aí ficou mais aquela coisa o show começou a chegar, os músicos começaram a melhorar muito as técnicas e tal, as gravações, nós também gravamos alguns CDs, discos e tal. E agora a gente vive o worship, né? Que é esse movimento, que é outra virada de chave que aconteceu. É o tempo. Essas viradas de chaves te preocupam ou você vê isso com bons olhos? Eu não fico nem... Porque quando a gente fala assim preocupado, eu acho que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio de tudo. Isso depende do líder. A vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Então, se eu tenho uma comunidade, estou falando da parte musical, né? Uhum. Então, se eu tenho uma comunidade que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que nasceu, não adianta querer ficar levando um hino, sabe, uma hinologia de 50 anos atrás que a igreja cantava, porque ali é uma igreja nova. É nova. Eles conhecem o quê? Eles conhecem aquilo que é do costume de agora. Agora você tem uma comunidade, uma igreja, que tem pessoas que é de uma geração passada, né? Que tem uma memória afetiva, tá certo? Com elementos, hinos, que é de uma geração passada, é também uma covardia deixar esse povo órfão também, sem participar, ter um momento do culto que ele participe. Então tem que ter o equilíbrio. Eu acho que a vida, a saúde espiritual, mental, física, é equilíbrio, cara. Existe um certo conservadorismo, né, dentro de toda a igreja. Por exemplo, a igreja que tem uma história de longos anos na cidade, né, o pessoal chama de o Assembleanossauro, né, o Presbiteriano Rex e o Batistodonte, né? Essa eu não sabia. Esse pessoal, ele tem uma certa resistência ao novo, né? É uma resistência ao novo. O senhor já enfrentou algum tipo de situação desse, de algum grupo, do Batistodonte, que você sempre foi da Batista, né? Diz assim, não, isso aí não. Isso não é de Deus e tal, esse negócio de dança. Deus me revela que não. Esse negócio de louvor com bateria e tal, eu tô fora, né? Já teve que equacionar esse tipo de problema dentro da sua igreja? Na nossa igreja você já começou moderno, graças né? Graças a Deus, Já começou moderno. Eu acredito que você tem que aproveitar do melhor do tempo, né? Telefone. Não se fazem igrejas como antigamente, e não tem como fazer, porque as igrejas são para agora, a igreja tem que estar conectada na cidade agora, né? Com a sociedade que existe agora, e nós que somos, né? Veja que você está com os cabelinhos já mais branquinhos, nós que estamos mais maduros, nós precisamos entender que nós estamos correndo com um bastão. E tem uma geração correndo para pegar o bastão da nossa mão. Mas não adianta a gente estar andando. A gente tem que correr também. Se espera isso da gente. Então os mais maduros, os mais antigos, precisam compreender, assim, aqueles que são maduros como eu, que precisamos fazer um esforço para compreender a geração mais nova, caminhar com eles, porque eles precisam da gente. E nós precisamos dele. Você imagina uma igreja sem jovem, sem crianças. Igreja para mim é igual casa de vó, cara. É que você já viu casa de vó? Quando vai a família, vai os filhos, vai bem perto, diversificado. vai as né? crianças, é um chorando, um que dava um tombo, o outro tá... Confusão, aquele barulho, que é bom. Que lá na frente a gente vai ter saudade. Igreja é isso, cara. Igreja é esse lugar. E a gente tem que aproveitar. Tem essas coisas. Tem um que quer uma coisa, tem o outro jovem que quer outra coisa. É a família. É a casa da avó. E o pastor, ele precisa ouvir, ele precisa estar presente, mas ele precisa ter uma visão
E ele precisa deixar essa visão clara para a igreja. Tem que ser uma certa habilidade para Tem que fazer ter isso. habilidade. Para lá que nós vamos. A viagem é essa. Tá certo? A viagem é para lá. É nesse sentido. Nós não podemos fazer um roteiro particular para cada um. Então, se achegue, né? Mas a viagem é nesse sentido. Tá bom para você, é para lá que você quer ir, né? Opa, tô nessa visão. Então vamos embora. Então acho que cada comunidade, mesmo sendo batista, né? Tem várias assembleias, cada igreja, cada comunidade, ela tem uma alma, ela tem um jeito. E aquele jeito ali que as pessoas se conectam. Eu costumo dizer que cada lugar ele tem a sua, cada igreja ela tem a sua peculiaridade. Vou dar o exemplo aqui da Lagoinha, que tem o movimento que você vê na Lagoinha de salvação, eu nunca vi nada igual. Nada igual. Mas você vê que é uma unção destinada para aquele lugar. Você pode fazer idêntico à Lagoinha. Não é a mesma coisa. Tem nada a ver com parede. Com igual, nada. É a unção do lugar. Não é isso. Foi dado. Foi dado para você, é seu. Aproveita. Eu vi um culto lá, aqui em Itaboraí, que você via criança, velho, novo, adolescente, de ir aceitar Jesus chorando. Você vê que é a unção genuína mesmo do lugar. E o senhor deu uma repaginada na igreja de um tempo para cá. A igreja está diferente. O coral deu muito certo. Nosso coral é top, É cara. top de linha. Eu amo coral. Top, deu muito certo. Qual a inspiração, Tem igreja pastor? que não tem coral mais. É. A maioria, né? Os corais acabaram. Para mim, é um elemento antigo. O coral. Antigo. É antigo. Muito antigo. Eu me considero até um cara que está olhando assim, né, entendendo que a igreja precisa se atualizar em muita coisa, mas o coral é um elemento antigo, mas, cara... Acho que o coral não envelhece igreja, nunca. Né? É um coral- antigo moderno. Não, Você tem que ver que maneiro que é. Exatamente. Tem como você usar, porque a nossa base é muito boa, cara. Quem produz mais música do que a igreja nesse mundo? Tem? Você conhece algum lugar? Não existe. Pega todos os cantores internacionais, topzera, tudo estava dentro de igreja, cara. Whitney Houston. Vive tudo dentro de igreja. Igreja é um... Tem coisas que só vai entender igreja quem vive dentro de igreja. Entendeu? Então tá lá, o coral é um elemento clássico, antigo, mas é, lindo, cara. De coral canta lá na igreja, eu falo, canta mais, cara. O senhor tem que cantar mais também, sinto saudade. Gosto de cantar também. A gente fala sobre essa questão da chegada do novo, até porque essa é uma realidade, né? Eu acredito que o pastor Marcelo Lessa, por exemplo, ele... Meu amigo. Ele imprimiu, né, uma nova identidade, vamos dizer assim. Não é a flexibilização do evangelho, isso nunca, mas a flexibilização dos usos e costumes, né? E eu acho que o pessoal recebe, no final das contas, aqueles mais antigos acabam recebendo bem essa juventude, né? Tem que ter vai tempo. Se adaptando com o tempo. Né? Os pastores que transicionam, eles têm no coração, né? E tenho certeza que meu amigo Marcelão tem isso. Um abraço, pastor Marcelo. Um abraço, Marcelo. Entende que existe um tempo. Né? A transição é isso. É como um trem que vai mudar de trilho. Cara, tem que descer, puxar a alavanca, vai entrar a locomotiva primeiro, depois alguns vagões, você vai olhar, vai ter vagão no trilho antigo pra caramba ainda. É assim a transição, cara. O pastor precisa de pastor? Precisa. Pastor precisa de pastor. Precisa de bons amigos também. Pastor precisa de ser gente, entender que ele é gente, entendeu? Não precisa... Pastor é pai, não é o pastor do filho, ele é o pai do seu filho, ele é o marido da sua esposa, ele é torcedor também pro time do coração, ele é gente, carne e osso. Ele tem uma função que eu acho que é muito nobre, né? Pelo menos eu classifico como todas as funções são, mas... Ele é gente de carne e osso. Tem uma frase que diz, pastor, só se desilude quem se ilude. Existe alguma coisa que o senhor já tenha se desiludido depois de tantos anos aí à frente de uma congregação? Existe algum tipo de desilusão, algo que você achou que era possível fazer, era possível realizar e isso não veio, né? Não, Sidney,
quando a gente... Isso acontece muito quando você coloca expectativa, sabe, nas pessoas. Faz algo sempre para receber algo, com expectativa de vir algo. Cara, faz sem ter essa expectativa, faz e acabou. Você quer ser bom? Seja bom. Quer fazer uma bondade? Faz uma bondade. E ponto final. Fica com expectativa de vir de lá para cá, uma retribuição. É isso que você espera? Não vai dar certo. Não bota sua expectativa. Então, estou respondendo, eu não me desiludo ou me decepcionei com pessoas. A vida traz de sabores, né? Traz de sabores como todos os dias. E se não trouxe agora, se prepara. Uma hora vai chegar, você vai ter uma decepção. Mas nem por isso me fez parar, sabe? Me fez prostrar. Não, a gente segue. Por quê? Porque o ser humano é ser humano. Ele é aqui, ele está aqui. Daqui a pouco ele está lá. De quem são as ovelhas? É do Senhor. Não são minhas. Como pastor e psicólogo, né? A questão do aconselhamento, né? A gente conversa com alguns pastores, tem hora que o pastor tem vontade de dizer para a ovelha assim, bem feito, eu te avisei. Entendeu? Você é bem feito isso para você. Assim, como psicólogo e como pastor, fazendo um gabinete, né, com uma ovelha, como é que você lida, assim, a questão do aconselhamento pastoral, né, com a ovelha que você já tinha advertido antes a respeito de alguma situação, de algum problema que você já tinha visualizado, tipo assim, essa vontade, já te deu essa vontade de dizer para a pessoa, bem feito? Acho que todo mundo sente essa vontade, né? De dar uma sacudida, né? Mas a gente entende que em alguns casos, é o tempo. Não chegou o tempo daquela pessoa. Ou de viver algo, uma virada, né, que fala muito hoje, uma virada de chave. Chegou o tempo, é o tempo. É o cair em si? É o cair em si, talvez, isso aí. Chegou o tempo. Não é o tempo de acessar, talvez, um tipo de bênção que a pessoa espere. A gente costuma dizer que a pessoa A revelação não chegou com naquele nível do coração, sabe, naquela instância, não chegou lá. Porque você fala assim, pô, aquela pessoa não muda. Cara, existem camadas. Talvez não chegou lá, naquele núcleo, ainda não chegou. Mas daqui a pouco vai chegar. Existem pessoas que, tipo assim, você fala assim, ainda não virou a chave, ainda não caiu a ficha. Né? O que está esperando? Alguns porque falam, não tomou vergonha na cara. Porque é muito bom você aprender com erros dos outros, né? É menos sofrido você observar o erro do outro e não ir pelo mesmo caminho. Mas tem pessoas que ela tem a necessidade dela mesma aprender com os próprios erros. Sim. E no fundo do poço, às vezes tem um assalpão ainda que a pessoa ainda cai mais um pedaço. Né? Você lida com uma dependência. Um exemplo, por exemplo, é uma dependência química severa. Você acha que é fácil sair disso? Não. Você vai num culto, você foi lá, fez a oração do pecador, de arrependimento, e saiu dali, pronto. É tudo mar de rosas agora, aquela que você estava falando nisso, né? Olha, cara, agora nova criatura. E acabou. O que você acha que vai acontecer? Pode acontecer esse milagre em um nível de que você não tenha nenhum tipo de vontade ou desejo ou de dependência daquela química? Não, pode acontecer sim, porque Deus é Deus, faz quando quer, com quem quer, a hora que quer. Mas isso não é regra. Não é. Não é uma regra. Não é uma receita. O que a vida traz e mostra pra gente que é uma batalha duríssima. Duríssima. E a gente precisa entender isso. Para a gente não cair nesse lugar comum de dizer, cara, pô, você não toma jeito, cara. Entendeu? Quando um crente é menino, né? Ele imagina, eu sei porque todos nós já fomos crentes meninos no início da caminhada e tal. A gente imaginava assim, o batismo, por exemplo. Você mergulha
um homem pecador e traz um santo das Volta águas. Né? diferente, A água fica igual um caldo de cana. Né? Volta diferente. A água fica igual um caldo de cana e você traz um novo homem. Já um novo vem ser, falando língua estranha, batizado, diferente. A gente tem essa falsa impressão. Eu acredito que tem pessoas que é tão menino que acredita também nisso. Ele acredita que ele levantou de uma forma não mais vulnerável, né, às mazelas do dia a dia, da vida e tal. E depois ele fala assim, caramba, não foi aquilo. O falar em língua, a gente não vai tratar disso aqui, mas seria um degrau ainda a mais, né? Eu me decepcionei muito no início da caminhada, porque eu imaginei que isso era uma patente, né? Era algo que você... Virou general. Era uma divisa que você ganhava. Aí quando eu vi, né, eu percebi que existiam pessoas que já tinham atingido esse nível, né, na minha mente. Caramba, esse cara tá em outro patamar, né? Em outro patamar. Aí o cara batia na mulher em casa, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, né? O pastor Júnior tem uma história sensacional sobre isso. O pastor Júnior diz, filho do pastor Samuel Lessa, todo mundo, 13, 14 anos, sendo batizado no Espírito Santo. Com ele nunca acontecia, ele filho do pastor Samuel. Só foi acontecer aos 17. Pastor Júnior, abração pro senhor também, tá bom? Mas assim, é aquilo que eu acabei de falar ainda há pouco sobre a questão do o que eu consigo ser, né? O que eu deveria, o que eu poderia e o que eu consigo ser. Nesse sentido, no trato com as suas ovelhas, esse grau de espiritualidade, porque tem pessoas que eles têm um chamado espirituômetro, né? Gosta muito de medir a espiritualidade do outro, né? É incrível. Aquela coisa de antigamente, as pessoas falavam assim, você está preparado para ir ao monte, né? Porque né, isso não é para qualquer um, não. Não é, pastor? Isso não é para qualquer um, não. Você está preparado? Então, assim, é como se fosse uma medição. É a religiosidade. Né? É a religiosidade. Isso. O próprio batismo, né? O próprio batismo. O próprio batismo. Não estou preparado para isso. Eu sou um desses. No dia que eu relato, hein? Ia me batizar lá no sítio de Wellington, chamei o pastor Hervé e falei, pastor, não vai rolar, não tô preparado. Ou seja... Ele que tá falando, eu não falei nada. Mas não era água corrente, mano? Aí vai os pecados. Se for água corrente, não tem problema. Mas é a questão da religião que nós aprendemos de que determinados acessos você só vai ter depois que estiver preparado. Preparado para batizar, você só precisa ser pecador e estar arrependido, né? De certa forma. Né? Amém, pastor? Amém. João falou, né? Olha, eu estou batizando vocês aí com água aí, ó. Mas vai vir alguém que vai batizar vocês com espírito e com fogo. Isso aqui é água. Isso aqui é água, cara. João situou exatamente onde que estão as coisas ali. Né? Agora, no meio disso tudo, das denominações, do código de cada um, a gente respeita. Né? Eu sou submisso ao código da estrutura a qual eu estou. Não estou lá para mudar, chegar lá, vou chegar aqui, vou dar um strike aqui, nada disso, cara. Acho que... Um cavalo de pau? Não, nada disso. Você tá numa igreja que tem um código doutrinário, cara, respeita ali. Você quer ficar ali? É viagem. Ó, o caminho, nós vamos para lá. Você quer ir com a gente? Tem que respeitar. Tô lá, vou mudar a igreja. Pô, tô aqui orando para mudar até o pastor da igreja. Não, a gente tem que estar mais situado. Percebe que uma entrevista só é pouco, né? Não, a gente tá chegando ao final, só que ficou o gostinho de quero mais, né? É aquela entrevista que a gente gosta. Tem que ter aqui, graças a Deus, a gente tem tido o sentimento da parte 2, né? Já tivemos a parte 2 com o Marcos Abraão. Agora ficou esse gostinho com o pastor Hervé. Só estamos entrevistando botafoguense. Alguma coisa está errada nesse programa, hein? Tem que vir um tricolor. Tá na hora desse negócio aí. Só botafoguense, rapaz. Tricolor, pastor Francisco. Sofredor. Não, graças a Deus, pastor Francisco esteve aqui, salvou a gente. Vamos aproveitar o momento, cara. Aproveitar o momento. Pastor Hervé veio aqui sorridente demais. Marco Abraão parecia um pinto no lixo aqui, pulando, saltitando.
Tudo Botafogo. Marco Abraão conseguiu criar a lei do botafoguense. Tem um dia do Botafogo criado por Marcos Abraão. Ele só não conseguiu botar no dia do aniversário dele, que era 10 de março. Mas isso aí. Foi uma entrevista deliciosa. Eu vou deixar a Sidney se despedir. Depois vou fazer a minha despedida e deixar o pastor Hervé falar um pouquinho. Tá bom, Sidney? Pastor, foi uma honra recebê-lo aqui no Front Podcast. Essa entrevista realmente trouxe um clima bastante agradável e de ensinamento para todos nós. A gente está muito feliz de ter recebido você aqui na noite desse dia e espero que realmente a gente possa ter mais oportunidades. Não foi um café, foi água, foi chá, mas foi importantíssimos esses minutos aqui, porque a gente estreitou ainda mais os nossos laços de amizade, né? De respeito, de consideração, de admiração. Seja muito bem-vindo aqui numa próxima. A gente vai aí pensar numa data sim. Aí, te aviso com antecedência. Para falar sobre outros assuntos, inclusive, né? Ele é um livro. Eu tenho aqui alguns abraços para mandar. Pastor Marcelo Lessa, pastorzão, sabe do carinho que eu tenho pelo senhor. Tá convidado também. Eu vou fazer igual eu fiz com o pastor Hervé. Está aberto. Pastor Hervé, todo o programa eu convidava. Pastor Marcelo, o senhor está convidado. Pastor Sandro, ainda é o vice-presidente, pastor Sandro, pastor? Meu vice-presidente. Pastor Sandro, um beijão no coração. O senhor também. Pastor Carlos Magno. Pastor Carlos Magno, outro Assembleia de Deus Verde Vale. Pastora Rosilene, uma amada, nota 1000, um beijão, muita saudade da senhora. Raul, beijão pra você também, meu amigo. Quero dizer pra você, pastor, que foi um prazerzão. Eu sou fã, admirador do seu caráter, da sua integridade. Acho que você é uma referência pra nossa cidade, não só pra Igreja Batista Betânia. Pra minha vida, como eu já falei, o senhor ajudou a moldar o meu caráter. Se hoje eu tenho muito pouco para contribuir com a sociedade, muita coisa foi formada pelas palavras do senhor e pelos seus ensinamentos. Quero agradecer ao senhor e dizer que o convite está feito para a hora que o senhor quiser estar aqui numa parte 2, tá bom? Ótimo. Eu que agradeço. Agradeço o Vitor, Sidney, nosso amigo Alex, que está aí operando os equipamentos. Obrigado você que está aí nos assistindo. E eu acho que tudo que a gente falou aqui é um pouco do que a gente traz no nosso coração, né? Talvez a gente não consiga expressar de uma maneira mais clara e lúcida. Então, peço aqui que vocês me perdoem, mas estou com meu coração muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Tá? Sidney sabe do apreço que eu tenho por ele, Vitor também, né? São amigos. Então, a gente está aqui numa mesa de amigos, batendo um bom papo. E eu espero que você tenha sido alcançado com esse bate-papo e tenha chegado no seu coração essa leveza aqui que nós percebemos que tem aqui no nosso encontro. Deus abençoe a todos vocês aí. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Foi um prazerzaço. Compartilhe, curta, manda para os seus amigos, para suas amigas. Faça chegar o mais longe possível e que Deus abençoe a todos, tá bom? Beijão no coração de todo mundo. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.